Conexão Poder. Oferecimento ProUnim e Unimed Cuiabá. Queimadas. Uma pequena chama, um grande risco. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o candidato do PHS ao governo do estado, José Marcondes, o Muvuca. Pela ordem do sorteio, o Muvuca ficou como a segunda opção. Na semana passada, entrevistamos o candidato Pedro Tax, do PDT. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa e também o jornalista Abdala Zarur, do site Repórter MT. Ana Carla Costa é da Folha do Estado. Muvuca, boa noite, obrigado pela sua presença. Eu olhei o seu plano de governo, que é na verdade uma carta de intenções. Você fala muita coisa bacana, muita coisa legal, mas não diz como fazer. Como é que vai ser esse teu plano de governo? Boa Por que noite. ele é tão curto dessa forma? Boa noite, primeiramente, André, Ana Carla, Abdala, a todos os telespectadores, agradecer a oportunidade que está nos dando. O plano de governo é uma mera questão protocolar e prova disso é que na história política remanescente, depois da ditadura, dessa democracia tão verdinha que nós vivemos, menos de 30 anos de democracia, existe essa questão de você, quando apresenta a candidatura majoritária, apresentar também um plano de governo. Só que esse plano de governo muitas vezes não é cumprido. Se fosse cumprido, por exemplo, tem prefeito em Mato Grosso, né, que estaria hoje fora do cargo ou preso porque prometeu hospital público no primeiro ano de governo e não cumpriu. Isto é plano de governo. Então, o meu plano de governo não é apenas um documento tecnocrata que reflita algumas ideias. É o recolhimento que eu tive de várias coisas que eu tive, que eu passei, que eu andei, que eu vivenciei e recolhi sonhos, esperanças e tentei condensar e eu mesmo escrevi. Eu não tive equipe para escrever. Eu fiz aquele plano de governo, eu escrevi, varei noites escrevendo aquilo lá. Mas por que ele é curto, é pequeno? Porque as crises, os problemas de Mato Grosso não são estanques, eles são dinâmicos. E a partir da dinâmica do qual vive Mato Grosso, nós temos que muitas vezes se adequar, inclusive, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à LDO, aos orçamentos. Né? Nós temos, por exemplo, uma receita corrente líquida de 13,4 bilhões de reais anuais. Né? No meu primeiro ano de governo, eu estou aí com a proposta de colocar mais 5,2 bilhões de reais. Então, tudo isso... De que forma você vai colocar esses 5? Tudo isso, concluindo a pergunta do André, tudo isso aí não pode ser refletido num documento tecnocrata. Por isso, esta forma enxuta de apresentar meramente, protocolarmente, mas o conjunto das ideias eu posso estar apresentando no decorrer o que nós vamos discutir. Você fala em aumento do orçamento em 5 bilhões, né? 5,2. Não fala onde vai buscar. Né? Aonde você vai buscar? Como é que você vai conseguir essa mágica para aumentar esse orçamento do Estado para 2015? Primeiro, eu falo assim onde eu vou buscar, e segundo, não é uma mágica, né? É uma questão Complementando a pergunta da Ana Carla, você coloca no seu plano de governo também, só pegando esse gancho teu, que as pessoas precisam parar de sonhar, porque você apresenta uma alternativa nova. Não é um pouco sonhar demais também essa tua carta de intenções, ô Muvuca? Como é que você pretende convencer as pessoas do contrário disso? Primeiro você responde a pergunta na cara, depois você responde a mim. Assim, olhando no olho de cada um. E o que eu estou oferecendo não é um conjunto de promessas como os outros ofereceram, com 30, 40, 50, 60 páginas. O que eu estou oferecendo é um rumo novo, um caminho diferente. E somente eu, posso colocar 5,2 bilhões de reais em caixa, fazendo o primeiro movimento, que o meu projeto de governo se divide em 3 blocos de tarefa muito claros. O primeiro bloco de tarefas é colocar dinheiro em caixa, porque qualquer outra coisa que você queira fazer no governo, antes você tem que ter o recurso. De que forma? E a forma que nós vamos colocar, o primeiro movimento é o enfrentamento à Lei Candir, que eu venho batendo nessa tecla aqui há mais de ano. Né? Inclusive no programa anterior eu falei sobre isso, fui questionado, e ninguém
nenhum Mas dos a Lei candidatos, Candir é federal, né? nenhum dos Então, para candidatos. você Você não tem mudar como mexer com a isso, Lei no Candir. primeiro ano você incrementar a receita mudando a Lei Candir vai ser meio complicado, que você depende do Congresso Nacional. Mas trazendo aqui para o nosso estado, quais são as medidas que você vai adotar para aumentar o orçamento do estado? Ana Carla, no primeiro bloco de tarefas é colocar dinheiro em caixa. O primeiro é o enfrentamento à Lei Candir. Isso aí eu posso fazer assim como é feito no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, os grandes tubarões produtores de soja, eles são onerados, eles pagam ICMS. Aqui nós não pagamos. Né? Nós podemos sentar numa mesa de negociação com os grandes produtores e defender, por exemplo, e fazer uma conversa com eles para não afugentá-los no sentido de derrubar o FETAB. Eu acho que a partir do diálogo a gente pode construir o Estado. Você quer acabar com o FETAB também? Eu estou dizendo que é uma hipótese de nós, por exemplo, para não afugentar. Mas você não vai pra não inviabilizar os causar. municípios aí, porque 50% Vamos para a sua primeira resposta. Eu vou colocar. Vou Sim, chegar claro. nos 5 bilhões, tá? Primeiro é o enfrentamento da Lei Candir. Na Lei Candir eu boto 2,5 bilhões de reais. Segundo é rever a questão dos incentivos fiscais, que eu coloco mais 1,5 bilhões de reais nos cofres públicos. Porque temos hoje falta de transparência, falta de critério, uma concorrência predatória, apenas os comerciantes de fora que vêm e para concorrer com os nossos comerciantes daqui, os nossos comerciantes estão fechando as portas porque não suporta a carga tributária, é rever essa questão de incentivo fiscal. E o terceiro movimento, que é dentro desse primeiro bloco de tarefa de colocar dinheiro em caixa, é nós fazermos também um esforço fiscal, sem contar a dívida ativa, o esforço fiscal no sentido de cobrar dos caloteiros do Estado, que aí a gente já consegue recuperar 1,5 bilhões de reais. Isso aí, o esforço fiscal... Redução de cargos, de secretarias, não... Em 6 meses a gente... Também. Isso aí é o segundo bloco de tarefas, que é em relação à máquina, ao enxugamento da máquina pública, que aí também a gente vai poder colocar dinheiro em caixa, reduzir as despesas e fazer um Estado mais eficiente, mais enxuto e mais rápido nas questões de ordem prática e urgente da população. É muito pouco tudo isso. A forma como você está querendo levantar esses 2 bilhões, né, Abdala? 5 bilhões. 5 bilhões, 3 bilhões. Eu coloco o dinheiro tanto, eu coloco 2 bilhões. Quer dizer, você não vai tirar do teu bolso, você tem que buscar isso no isso mercado. Demanda tempo, tem né? que buscar isso no governo federal, você tem que buscar isso em impostos de alguma forma, ou cortando gastos. Perdoe a minha ignorância, para mim não ficou claro como é que você vai fazer isso. A opinião é sua, se você acha que é muito pouco, mas eu acho que o juízo, quem tem que fazer é quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Não, eu não estou te fazendo juízo, eu estou te perguntando. O juízo de valor que tem que fazer é aqueles telespectadores que estão nos assistindo. Candidato José Marcondes, isso não é juízo de valor, é só uma pergunta. Não, você disse que é muito pouco. É uma opinião que você De deu. Para mim, parece pouco o que você vai fazer para conseguir esse dinheiro. O esforço que nós vamos fazer... Isso eu quero saber. O esforço fiscal que nós vamos fazer, nenhum governo fez. O esforço fiscal no sentido de recuperar os caloteiros que não pagam as dívidas do Estado. Você tem números? Você sabe quanto? Uma massa de 500 mil processos que tem na Cefaz. 500 mil processos. Todos eles de dívidas? De dívidas, fora dívida ativa. Entre eles a do senhor Vigolo, que é 2 milhões de reais. Quem é o senhor Vigolo? Aquele que é o financiador do meu concorrente. Qual deles? Qual concorrente? Não vamos citar, não vamos ficar dando ibope para meus concorrentes. Vamos falar sobre meus propósitos, minhas propostas, meu plano de governo. Melhor assim. Mas, candidato, quando o senhor fala numa situação da forma como o senhor pretende fazer, o senhor não insere esses mecanismos aqui nessa carta de intenções. E o senhor citou um candidato, provavelmente deve ser o prefeito de Cuiabá, que ele colocou no plano de governo que construiria um hospital, não o fez ainda, e que isso mereceria até um caso de prisão. O senhor faz esse tipo de propostas omitindo essa forma de como vai fazer, justamente para se livrar de situações assim? Não, é porque o compromisso que eu estou celebrando é olho no olho. Aqui tem as gravações, tem meus programas eleitorais, tem os compromissos que eu estou assumindo com todas as categorias. Aonde eu sou chamado, eu assino os compromissos lá, firmo os compromissos, olho no olho, cara a cara. Não é um documento tecnocrata que vá refletir aquilo que vai ser o meu governo. O meu governo vai ser um governo de mudança. E a gente está começando a mudança por não tangenciar o plano de governo em cima de um conjunto de promessas. Porque essas promessas muitas vezes são eivadas de mentira. Mentira que não são propostas e promessas que não são cumpridas. Mas o senhor não acredita nas suas propostas? Não há mecanismos depois para cobrar
a efetivação dessas promessas que não são cumpridas. E por eu acreditar nelas, é que eu estou aqui dizendo, olho no olho para o cidadão, para vocês, né, sobre o testemunho de Deus, que eu farei e essas propostas, colocarei em prática todas as minhas ideias e propostas. Candidato, a sua proposta com relação à possibilidade de extinguir com o FETAB, o senhor vai atingir diretamente as prefeituras, que a partir de 2015 tem uma lei que vai passar 50% do FETAB para os municípios. Além de prejudicar os municípios, o senhor prejudica o próprio Estado, porque com esses recursos que se faz obras de habitação, de pavimentação asfáltica, enfim, de infraestrutura como um todo. Como é que o senhor vai conseguir recursos para substituir esse caixa que vem do FETAB? Eu coloquei aqui que há uma possibilidade. Eu não falei que ia acabar com o FETAB. Há uma possibilidade. Mas é uma proposta. Em cima, não é uma proposta. Há uma possibilidade de, num diálogo com os produtores, já que eu vou fazer esse enfrentamento em relação a... Tá, mas esse diálogo o senhor já tem que apresentar alternativas para suprir esse fundo, Exato, né? É isso que eu quero te responder nesse momento, se me permitir. Com certeza. O FETAB hoje, ele coloca nos cofres públicos 900 milhões de reais, não é isso? Isso. Se nós conseguirmos onerar os produtores e conseguir colocar 2,5 bilhões de reais nos cofres públicos, nós teremos aí 1 bilhão e 400 milhões, não é isso? Em caixa. Onerar é criar um novo imposto. Onerar é criar um novo imposto para substituir o fundo. Exatamente. Então, nós podemos não ter esses 900 milhões do FETAB, mas nós vamos ter 1 bilhão e 400 milhões para fazer essa redistribuição de bolo. Criando do bolo um outro tributário. imposto também, quer dizer... É um imposto que Mato Grosso já... Então, mas, Mato Grosso deixa eu ver se eu entendi. Você vai criar uma briga, comprar uma briga com prefeitos, porque a partir do ano que vem o FETAB vai ser distribuído 50% para os municípios. Mas eu não falei que vou acabar com o FETAB. É uma lei, inclusive, do seu adversário, o candidato José Rivas. Isso, a autoria dele. Tá, você pretende, com essa nova tributação que você vai criar em cima de produtores, levantar mais 1 bilhão e 400, fora esses 900 milhões que você vai acabar com o FETAB. Não, eu não falei que vou acabar, eu falei que é uma possibilidade. Tá, mas suponhamos que você consiga, que o senhor consiga onerar mais ainda a classe produtora, que já é bastante onerada, na minha opinião, você vai onerar a população também, porque isso vai ser repassado, tudo que a classe produtora produz, né, Abdala, me corrija se eu estiver errado, soja, arroz, cadeia, né? milho, trigo, enfim, tudo acaba explodindo no bolso do consumidor depois. Eu mesmo Como posso, é o FETAB? O FETAB, quando foi criado, tudo foi aumentado para poder o produtor pagar o FETAB. Não precisa nem o Abdala, eu mesmo posso te corrigir. Hoje, toda a produção que Mato Grosso, 80% vai para a China, para engordar boi, né, vai para a Europa. Então, esses grandes produtores, eles não colocam alimento na nossa mesa. Quem coloca alimento na nossa mesa são os pequenos, a agricultura familiar. Então o senhor quer dizer, candidato, que o senhor pretende onerar aqueles produtores, grandes produtores, que são beneficiados pela Lei Candir. É isso que eu entendi. Não é o pequeno produtor que vai ser onerado. Exatamente. É o efeito Robin Hood. É tirar dos grandes para dar para os pequenos. Sob o ponto de vista potente econômico dos nossos produtores, pequenos produtores que precisam de um apoio do Estado, nós estamos 3 gerações tecnológicas atrasadas, sob o ponto de vista tecnológico. E nós poderíamos estar agregando valor aos produtos primários, mas, no entanto, estamos condenados a ficar no século XIX plantando soja para engordar boi na China. Né? Nossas universidades não estão preparando os nossos jovens para a verdadeira vocação que nós temos. E nós temos vocações, outras tantas, que não só a de ser plantadores de soja, criadores de porco, de boi, enfim, de todas essas monoculturas. O senhor fala de acabar com essa monocultura da soja, né? Diversificar a matriz econômica do Estado. Quais são as outras potencialidades econômicas de Mato Grosso, né? Quais são as outras indústrias ou indústria que o senhor vai incentivar? Porque a gente fala em turismo, nós falamos em tecnologia, mas qual é no seu plano de governo, qual é a outra matriz econômica que pode se criar em Mato Grosso? São várias. Uma das mais importantes, olha, eu quero dizer antes que Mato Grosso é um estado privilegiado, né? Nós temos dimensões quase continentais, não chega a ser continentais, muita gente fala equivocadamente, comparando a Austrália, mas a Austrália é muito maior que Mato Grosso. E nós somos o estado que tem a maior província mineral do planeta, né?
o marco regulatório a ser votado no Congresso Nacional pode dar para Mato Grosso, nós temos um hiato de produto e um PIB potencial. Esse PIB potencial pode ser alcançado de triplicado se nós investirmos nessa matriz, nessa província mineral, explorando o que há embaixo da terra, e se nós investirmos em turismo. Turismo é uma das atividades econômicas que mais dá dinheiro no mundo. E nós temos 3 ecossistemas. Nós temos as mais belas cachoeiras do Brasil e quiçá do mundo, né? Temos a Chapada, temos Nobres, temos tantas belezas naturais que podem ser exploradas. E agora, com o advento da Copa, os turistas que vieram para cá, houve pesquisa que mais de 90% das pessoas que vieram disseram que voltariam, porque gostaram da receptividade, gostaram do calor humano, né? Mas não aproveitaram na sua potencialidade e na sua totalidade os paraísos ecológicos que nós temos, principalmente os contemplativos, que é o caso da Chapada dos Guimarães. Então, são potenciais matrizes econômicas que podem ser exploradas, né? Assim como tantas outras, o parque tecnológico, o turismo, a produção mineral, e nós temos campo para isso. Nosso estado é muito grande, é maior até que vários países, maior que vários estados juntos, né? Se a gente ficar só nessa de plantar soja para resolver o equilíbrio fiscal, o equilíbrio da balança fiscal do país, nós vamos continuar a ser condenados. Mas da forma como você coloca, candidato, dá a impressão que você quer acabar com o agronegócio. Você vai comprar uma briga grande aí com... Que o agronegócio é o grande inimigo do Estado, né? É essa a tua visão? É o grande inimigo? Quer dizer, você está colocando uma venezuelanização para o estado de Mato Grosso? Eu até escrevi para não errar o termo aqui. Está propondo isso, candidato? Vamos virar uma Venezuela? Olha, nós não podemos nos inferir a caricaturas. Porque você tá fala dizendo, muito nas elites, isso é um discurso muito bolivariano. Não, então, você fala em bolivariano, você fala em venezualizar, né? Eu estudei bastante para chegar até aqui. Venezuelanização, agora eu falei direito, né, Abdala? Eu quero dizer que nós temos experiências no mundo que podemos trazer para Mato Grosso. Por exemplo, o welfare state, né, da Europa, deixar o estado de bem-estar social, né? E também outras políticas que foram colocadas tanto na Inglaterra por Margaret Thatcher, como o deixar fazer, deixar acontecer, e o welfare state, né, que é o estado de bem-estar social. Isso tudo não tem nada a ver com o esquerdismo, né? Não deu muito certo por lá também não, né, candidato? A nossa ideia não se infere a caricaturas, né? Nós não podemos nos inferir a caricaturas, dizer que vai ser para a esquerda, para a direita. Nós não somos situação, nós não somos oposição, nós somos o povão. E pelas ideias que eu tenho rabiscado aí, por essas andanças, aproveitando a inteligência do povo, com quem eu tenho conversado bastante, nós temos caminhos. E os caminhos são esses. Os caminhos é fazer com que a gente consiga equilibrar, fazer justiça tributária, com que os comerciantes possam pagar uma carga tributária maior, com que as pessoas possam ter desonerado a cesta básica, os tributos da cesta básica. E com que, respondendo ao André Michel, com que os grandes paguem, porque essa política da Lei Candir, de 96, do modelo de Fernando Henrique Cardoso, já cumpriu com seu dever, já cumpriu com a sua missão. Agora nós estamos em outro momento, porque o empoderamento econômico está no campo, mas os problemas estão na cidade, né? Nós temos aqui, por exemplo, só para me inferir em caricatura, aqui em Mato Grosso, né, vende lá fora de que nós somos o estado do futuro, isso e aquilo, mas a rodoviária está abarrotada de gente que chega do Nordeste, de outros lugares, sem preconceito nenhum, mas chega de todos os outros estados, achando que aqui realmente é a panaceia econômica, mais, né? E aí o que acontece? Chega aqui, não encontra um emprego, vai no Cine, não tem emprego, né? Não encontra, não pode nem dirigir a colheitadeira, porque lá você tem que ter um curso superior. É falta de mão de obra qualificada. Falta de mão de obra qualificada, exatamente. Mas não é que não tem acontece emprego, né? com isso? Vai montar uma barraquinha de lona para morar na periferia, e aí começa aqueles problemas da segurança. Isso vai contra o seu discurso de que a nossa agricultura, que a nossa tecnologia é do século XVIII.
porque a tecnologia brasileira e mato-grossense de agricultura é da mais avançada do mundo. Nós não Quer temos dizer, essas pessoas que chegam aqui e não conseguem emprego na agricultura é porque não tem qualificação para operar uma colheitadeira de última geração, que é o que se usa no campo aqui hoje. No campo, mas eles estão chegando em Cuiabá e você está falando do campo. Nós não temos uma fábrica de insumos e de maquinários pesados. Então, eu não ouvi você falar em Grosso. Industrialização. Você falou Mas essa é a minha grande proposta. Não mandar a soja para a China para engordar porco. Essa é a minha proposta de industrialização. Enfim, e não ficar só exportando e o grande produtor que é desonerado pela Lei Candir, que aliás é nefasta, isso o próprio governo do estado já admite e cobra isso também. Quer mudar isso, né? Mas assim, e para industrializar essa soja, né, que vai lá para fora, para servir né, de comida para porco, o algodão, não é o caso de industrializar aqui? Exato. Qual é a tua Como política de isso? industrialização para Mato Grosso e para Cuiabá, mais especificamente por ser a capital do estado? Rever a questão dos incentivos fiscais, que hoje é dado. Se você for pegar a tabela de incentivos fiscais, que hoje não tem transparência nenhuma, você vai ver que nós estamos perdendo, em termos de incentivos fiscais, 15 bilhões, dá mais do que a receita corrente líquida do estado, né? Se a gente fizer esse movimento no sentido de tirar os incentivos dos comerciantes e numa coordenação estratégica, de olho no futuro, pensando nos próximos 10, 20, 30 anos, e atrair as indústrias e avançar na questão da isenção fiscal para as indústrias, com incentivo, enfrentando aí até o próprio CAD, enfrentando aí esses outros estados que já estão industrializados, mas enfrentar com ferocidade, como leões, né? Não se rebaixar, não se vergar, não deixar com que eles façam uma reclamação e a gente se afugente. Nós temos que enfrentar e a futura presidente, a próxima presidente do Brasil, que nós vamos eleger, Marina Silva, nós teremos esse permanente diálogo, no sentido de conseguir fazer com que Mato Grosso saia desse estado primitivista de produção de soja e passe a industrializar esta produção. Não só a soja, nós produzimos tantas outras coisas aqui. E essa industrialização a gente consegue através desse incentivo fiscal. Esse incentivo nós podemos fazer através de uma coordenação estratégica. Isso aí é planejamento, é estratégia. Isso aí é algo que é passível de fazer. O que nós não podemos é ficar sendo comandado pelos tubarões da soja, que financiam a candidatura de meus adversários, para manter esse estado de coisas que está aí. E eu vou dizer para você que está nos assistindo, se você não tem uma escola que presta, se você não tem educação decente, se você não tem uma segurança que presta, é por culpa deles, que não pagam imposto. Porque eles estão deixando de pagar 2,5 bilhões de reais nos cofres públicos, enquanto você está pagando aí 42% na energia. Então a culpa é deles sim, e nós vamos ter que fazer esse diálogo firme, com firmeza com eles, custe o que custar, doa quem doer. Nós vamos cobrar dos grandes para dar para os pequenos. Nós vamos cobrar daqueles que não pagam para fazer com que os pequenos paguem menos. Esta vai ser a nossa... Eu tenho que discordar do senhor no ponto que o senhor tocou. Você vai discordar de mim sempre, não, André. Engano o senhor. Eu estou aqui para contrapor o que você fala. Né? Tem que perguntar, questionar. E eu aprendi no jornalismo que perguntar não ofende, né, Ana Carla? Com certeza. Mas, caro Muvuca, você disse que vai promover a industrialização com incentivo fiscal. Permita-me discordar disso. O que promove a industrialização, no meu humilde ponto de vista, é estrutura para o empresário investir. Você não vai trazer indústria para cá dando incentivo fiscal se você não tiver estrada para o cara circular, se você não tiver energia barata, né, e de qualidade, que a fase não caia toda hora, né, se você tiver uma reforma tributária, enfim. São N fatores, não só o incentivo fiscal, para trazer uma indústria. Mas como é que você vai trazer uma grande indústria se você não tiver água, por exemplo, no local onde ela vai ser instalada? Se você não tiver energia elétrica, se você não tiver estrada, se você não tiver meio de transporte popular para levar o trabalhador até ele, você não vai atrair esse empresário. Obrigado, André Micho. Você não está discordando comigo, não. Você está concordando comigo, porque tudo isso que você disse aí faz parte também da coordenação estratégica. E você não disse, por isso que eu estou dizendo. E obrigado pela oportunidade, porque não dá para a gente atrair indústria, Abdala, se nós tivermos aí o ICMS da energia tão alto. E nós produzimos a energia mais limpa do planeta, através dos nossos mananciais de água. Não dá para você atrair indústria se nós não tivermos uma mão de obra qualificada.
E para isso, o meu projeto, em cima da educação, de criarmos escolas técnicas profissionalizantes, de incrementarmos o ensino superior através da Unemat, criando campos naqueles polos que tenham a vocação para alguma dessas tarefas ou algumas dessas atividades que estão nessas localidades. Enfim, é uma coordenação estratégica, André, que entra no conjunto dela tanto o incentivo fiscal como a desoneração, né, de alguns tributos, que é a questão do incentivo fiscal, você baratear o preço da energia elétrica, né, você qualificar a mão de obra, que hoje nós vimos aqui na Copa, que tivemos que trazer gente de fora para construir meros pedreiros de fora, né, mão de obra de fora. Mão de obra de fora para construir viadutos, enfim. Então, esse ato de potencialidades que nós temos é fruto, muitas vezes, porque não se deu a devida atenção na educação nesses últimos 30 anos que passaram. Candidato, o senhor falou e não detalhou aí quais são essas medidas, propostas efetivas para resolver o problema de infraestrutura do Estado. Exatamente. Como o André falou, o nosso principal problema na questão para industrializar o Estado é a questão de logística. Nós não temos como escoar nem a produção e muito menos você industrializar e exportar isso. Como o senhor vai resolver essa questão, né, da infraestrutura, da logística de Mato Grosso, que é um grande problema? O senhor está falando em redução de vários tributos aí, né, de impostos. Reduzir o ICMS da energia, repensar a questão do FETAB, e tudo isso vai diminuindo o caixa do Estado e vai diminuindo a capacidade de investimento nessa questão da infraestrutura. Como é que o senhor vai, qual mágica é essa? Agora a gente fala em mágica, de como é que o senhor vai resolver isso? Sem contar que colocou o grande produtor rural como vilão da economia, que na verdade é o grande inimigo aí do povo mato-grossense no que o senhor, na visão do senhor aí. Obrigado, Ana Carla, mas se me permite... Você tem o planejamento para fazer estrada, ferrovia, aeroportos, enfim, eu acho que é essa a pergunta, energia, enfim. E da onde a origem desses recursos para fazer tudo isso? Você tem esse planejamento? Se me permite. Se você tem, você responde daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho voltamos com José Marcondes, o Muvuca, candidato ao governo do Estado pelo PHS.